Bem, nós estamos há alguns vídeos a tratar sobre os princípios hermenêuticos que orientam não apenas as cortes internacionais, mas também a jurisdição interna, naquilo que toca à interpretação, à atribuição de sentido e alcance das normas internacionais de direitos humanos. E como um desdobramento do princípio pro homine, apresenta-se o princípio da norma mais favorável. Norma mais favorável no sentido de que sempre em que há a possível antinomia ou o possível conflito entre normas de direito internacional ou entre norma de direito internacional e norma interna, se essas normas tratam de direitos humanos, a norma que deve prevalecer é aquela que mais avança no sentido de fazer valer em plenitude a dignidade da pessoa humana. E, portanto, a norma mais favorável ao homem, né? A todas as pessoas, né? Em todos os países que são regidos por essas normas de direitos humanos ou, se constitucionalizadas, normas de direito fundamental. Isso parece afrontar a ideia de soberania dos Estados, mas é possível lembrar, como o professor Valério Mazzuoli, que desde o início do século XX, o Hans Kelsen, que é o príncipe, né, do positivismo jurídico, vamos dizer assim, já dizia sobre a ideia de soberania dos Estados dever ser eliminada, porque afinal havia essas normas de direito internacional. Ele nem estava a cuidar, evidentemente, naquele momento, das normas de direitos humanos. Mais recentemente, o juiz brasileiro que integrou a comissão com a Corte Interamericana de Direitos Humanos e, na sequência, a Corte Internacional de Justiça, o juiz Cansado Trindade, afirmou que não se pode visualizar a humanidade como sujeito de direito a partir da ótica do Estado. Impõe-se reconhecer os limites do Estado a partir da ótica da humanidade. Então, essa compreensão de soberania dos Estados, na verdade, ela precisa mesmo, ela deve mesmo ser relativizada a partir do instante, né, daquele pós-guerra em que a humanidade percebeu a necessidade de normas de direito internacional que assegurassem a todos os povos a garantia de que aquele flagelo, aqueles horrores cometidos a pretexto de eugenia, de supremacia racial, não mais ocorreriam com a complacência, com a resignação da comunidade internacional. Mas quando a gente fala da norma mais favorável, a gente tem uma possível compreensão, uma possível contribuição do direito do trabalho que historicamente vem cuidando desse princípio, vem estudando, vem refletindo e vem desenvolvendo esse princípio. Também o direito do trabalho pode se valer da contribuição do direito internacional no tocante ao princípio da norma mais favorável. E é possível exemplificar. O direito do trabalho, ilustrativamente, entendeu em determinado momento, entendeu-se no âmbito do direito do trabalho, que não era razoável que se pensassem de conjuntos normativos diferentes aquilo que seria a norma mais favorável e se criasse uma nova norma jurídica que não teria sido em seu conjunto pensada por ninguém. Então, a teoria da atomista ou da acumulação terminou essa teoria por ser superada pela teoria do conjunto ou do conglobamento, em que se pensa sempre o conjunto normativo e não cada preceito em particular para se identificar qual a norma mais favorável. Mas também é interessante que levemos em consideração o direito internacional quando o direito do trabalho se apresenta em crise, porque todos os seus mais importantes postulados, de algum tempo para cá, vêm sendo relativizados.
comissão de peritos, por exemplo, da OIT, há 2 ou 3 anos já vem insistindo que não é possível usar o princípio da autodeterminação coletiva, um princípio que está em consonância com convenções fundamentais da OIT, compreendidas essas convenções como aquelas 8 que tratam da proibição de trabalho escravo, a eliminação das piores formas de trabalho infantil, do direito à liberdade sindical e à negociação coletiva, e também a igualdade, o princípio da igualdade e não discriminação. Esses princípios fundamentais prescindem, inclusive, de ratificação, segundo diz a Constituição da OIT desde 1998. Então, a OIT, a Comissão de Peritos da OIT, tem afirmado que as convenções e acordos coletivos de trabalho, mesmo que não o digam expressamente, a Convenção 98, a Convenção 154, ratificadas pelo Brasil, elas foram concebidas, essas convenções, para assegurar o direito à negociação coletiva, sempre no sentido da progressividade. E nunca, né, imaginar-se, né, nunca se imaginou que a convenção coletiva, o acordo coletivo de trabalho pudessem gerar a regressão de direitos sociais. Então, essa contribuição de um órgão de monitoramento no âmbito que realiza suas funções no âmbito da Organização Internacional do Trabalho, portanto, das Nações Unidas, essa contribuição pode sim ser efetiva na hora de se validar as normas internas no Brasil, que a partir do artigo 611-A da CLT, é o dispositivo que é questionado perante a Comissão de Peritos da Organização Internacional do Trabalho, o artigo 611, a partir de quando o artigo 611-A da CLT autoriza a negociação coletiva a reduzir direitos que já estariam assegurados tradicionalmente direitos no âmbito interno que estariam assegurados aos trabalhadores em relação a temas muito sensíveis da relação laboral. O importante é a gente perceber como o princípio da norma mais favorável não foi concebido por Américo Plá Rodrigues como um dos princípios especiais do direito do trabalho. É um princípio que transcende essa dimensão para se apresentar como um princípio hermenêutico do direito internacional dos direitos humanos, entre os direitos humanos incluídos os direitos sociais e, portanto, o direito ao trabalho e o direito do trabalho.